Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta, seguindo aqui com mais informações do nosso Legislativo Paulista. A gente fala agora sobre a Lei 14.151 de 2020, que garante regime de teletrabalho sem redução do salário às trabalhadoras grávidas durante a pandemia de Covid-19. A nova lei é originada do PL 3.932 de 2020. E sobre esse assunto, a gente fala agora com Gabriela Valdambrini. Ela é advogada trabalhista. Boa tarde, doutora Gabriela. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bem? E com você? Tudo bem, dentro do possível. Doutora, gostaria que a senhora nos falasse, então, justamente dessa lei, a 14.151, que foi sancionada na última semana, o quanto ela é essencial para essas grávidas nesse momento de pandemia. Sem dúvida. É uma lei, como você disse, essencial para as gestantes, que era muito aguardada. Há muito tempo surgiam dúvidas de como ficava o contrato da gestante, se era obrigatório o afastamento ou não. Mas, infelizmente, no meu ponto de vista, essa lei vem de uma forma muito fraca, muito frágil e com muitas lacunas. A gente esperou tanto tempo por uma legislação nesse sentido, né? Mais de um ano já de pandemia, e agora a gente tem uma lei com apenas 2 artigos, que realmente obriga o empregador a afastar a gestante do local de trabalho e colocá-la em regime de teletrabalho, ou seja, no home office, né, já conhecido por tanta gente, mas não especifica como fica a situação quando o regime de teletrabalho não é possível, se isso é aplicável a todas as empregadas, também as domésticas ou não. Então, uma lei que chegou agora, muito esperada, mas de cara com muitas lacunas e já deixa muitas dúvidas. A senhora falou sobre as lacunas. Quais são, então, essas lacunas que, para quem está em casa, a grávida que está em casa em home office, precisa saber dessa lei? Então, tudo começa, o primeiro ponto, né? Eu entendo que ela é aplicável a todo tipo de empregado, mas ela não deixou isso claro, ela só falou que os empregados devem ser afastados. Então, por exemplo, o empregado doméstico, do meu ponto de vista, também é aplicável, mas com certeza vamos ter aí pessoas dizendo que não. Em sendo aplicável ao empregado doméstico, a gente já tem um exemplo, por exemplo, do empregado doméstico que mora na casa do patrão. Como você afasta ele, porque o afastamento é para a pessoa ficar no próprio domicílio, se o domicílio do empregado é a própria residência. Então, essa é uma das dúvidas. Segundo, a lei não fala, por exemplo, qual a situação das pessoas já vacinadas. A gente tem diversas empregadas, por exemplo, do setor de saúde, que foram vacinadas no começo, logo no início da vacinação, e a lei não trata se elas devem ser tratadas de uma forma diferente ou não. A princípio, você teria que afastar até mesmo as empregadas já vacinadas, por inexistir previsão nesse sentido. A lei não faz diferença, por exemplo, entre os tipos de empregado de acordo com o setor de trabalho. Então, toda empregada gestante, a princípio, deve ser afastada do trabalho. A lei também não fala, por outro lado, qual a penalidade ao empregador se ele descumprir a legislação. E a gente não está falando aqui de uma lei que altera a CLT. A gente está falando de uma lei nova. Então, ela não foi incluída num capítulo da CLT para a gente aplicar as penalidades da CLT. E ela mesma não prevê uma penalidade. Com certeza, a empregada gestante que não for afastada vai poder ajuizar uma ação trabalhista para tentar discutir isso e obter, de repente, uma indenização. Mas a própria lei não prevê nenhuma penalidade. Então, a gente acaba ficando aí numa questão de uma insegurança jurídica muito grande, e a gente vai depender de como os juízes, em eventual ação, vão decidir nesse sentido, ou como o Ministério Público e o Ministério do Trabalho vão agir em cada fiscalização. Doutora, justamente nessa questão da insegurança jurídica, se sanciona uma lei que tem essas brechas, como a senhora está nos contando neste momento. A minha questão era melhor ter repensado essa lei com essas brechas, ou era importante sancioná-la e depois ver o que acontece? Como é que funciona nos bastidores essa questão? Porque, como a senhora falou, em algum momento pode-se ter essa judicialização e aí vai da interpretação de cada juiz de quem analisar o processo. Sem dúvida. Eu acho que, considerando que nós tivemos um ano de tramitação da legislação, ou ao menos um ano já e alguns meses de pandemia, havia tempo suficiente
para todos os setores conversarem antes de publicar uma lei como essa. Acredito que sim, uma lei apenas de 2 artigos determinando o afastamento, ela seria muito útil lá em março do ano passado, quando ninguém sabia o que fazer. Um ano depois, causa um pouco de frustração, uma lei que chega sem prever absolutamente nada, sem ter a comunicação entre o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, sem ter outros setores participando da elaboração da lei. É uma lei muito simples, convido a todos a ler, são 2 artigos, o primeiro artigo determinando o afastamento, um parágrafo desse artigo determinando que a pessoa afastada fica em teletrabalho, e o segundo artigo falando apenas a data de vigência, que ela entra a vigência dela inicia logo com a publicação. Então, com certeza, a gente precisava de uma lei que movimentasse outros setores, que verificasse realmente as necessidades das gestantes, as necessidades dos empregadores. Olha, para vocês terem uma ideia, obviamente, desde a publicação da lei, a gente já tem várias lives, vários juízes comentando, e eu já vi, inclusive, lives de juízes dizendo que entende que a obrigação pelo pagamento da remuneração nesse período talvez não fosse do próprio empregador, que não se pode atribuir isso ao empregador nesse período. Então, isso demonstra como essa lei fica frágil e como a gente realmente fica numa insegurança jurídica dependendo dos juízes. Nós vimos, doutora, que algumas empresas, assim que sabem que a sua funcionária, a sua colaboradora está grávida, já a coloca em regime de trabalho remoto. Algumas funções não podem ter, talvez, essa opção. Então, qual o procedimento, então, dessa grávida e também do empregador? Porque a gente está falando do lado das colaboradoras que estão grávidas, mas a gente tem que pensar também do outro lado, porque se há uma insegurança jurídica para as grávidas, como a senhora nos disse agora, eu imagino que também para as empresas gere muitas dúvidas. Sem dúvida, principalmente para as empresas que não têm essa opção de colocar o empregado em regime de teletrabalho. Então, a recomendação, claro, para as empresas que têm essa opção, para aquelas atividades que podem ser exercidas em teletrabalho, assim que descobriu que o empregado está gestante, encaminha para o teletrabalho. Essa é uma questão mais prática, afinal de contas, a gente já tem a legislação, a gente já tinha uma recomendação do Ministério Público e o teletrabalho é viável para essas empregadas. O grande problema são aquelas empresas ou aquelas atividades que não comportam esse regime, essa mudança, né? Talvez aí uma solução fosse aderir à suspensão do contrato de trabalho, já prevista na medida provisória que foi publicada há pouco tempo, que reiterou a medida provisória do ano passado. Então, uma forma, por exemplo, de minimizar o custo da empresa, de diminuir a insegurança jurídica se eu não tenho como colocar empregado em teletrabalho, talvez a opção seja suspender o contrato de trabalho. Agora, uma outra questão, doutora, dentro dessas ponderações jurídicas e afins, nós temos em muitos estados do Brasil, inclusive no estado de São Paulo, a vacinação das grávidas. A empresa pode exigir dessa sua colaboradora que vá se vacinar? Olha, essa é uma questão que gera muita polêmica. Recentemente, aqui em São Paulo, a gente teve uma decisão que autorizou, inclusive, que validou a rescisão por justa causa de uma empregada que se recusou a tomar vacina. Não era uma gestante, mas era uma empregada que trabalhava dentro de um hospital e que se recusou a tomar a vacina. O grande ponto aqui é que cabe ao empregador zelar pela saúde do ambiente de trabalho, pela salubridade do ambiente de trabalho. E a partir do momento que um empregado se recusa a tomar vacina ou tem qualquer outra medida que coloque em risco todos os demais empregados, por exemplo, se recusa a usar máscara, se recusa a usar o álcool em gel, qualquer ato do empregado que coloque em risco a vida dos outros empregados ou que prejudique o ambiente de trabalho, pode ser visto como um ato de insubordinação e pode levar a uma justa causa. Então, hoje, em São Paulo, a decisão que a gente tem para balizar essa resposta é no sentido de que o empregador pode, inclusive, rescindir um contrato por justa causa quando o empregado se recusa a tomar uma vacina. Exceto, é claro, nos casos dos empregados que têm um atestado médico justificando o motivo de não tomar a vacina. Por exemplo, os empregados que passaram pelo médico, que foram atestados com alguma doença, que não podem tomar a vacina por não saber qual o risco para a própria pessoa ao tomar a vacina. Então, havendo uma justificativa médica, com certeza, a gestante pode se recusar a tomar a vacina, mas sem justificativa nenhuma, hoje a decisão que a gente tem para balizar os empregadores é no sentido de que até mesmo a justa causa é viável.
Agora, doutora, quando nós falamos em lei, nós falamos também em fiscalização, né? A lei, essa lei, a 14.151, ela exige qual tipo de fiscalização? Essa medida já está funcionando? É engraçado, né? Como a gente estava falando, a lei ela não traz mais absolutamente nada além dos 2 artigos que eu disse. Tá. Então, ela não fala como vai ser feita a fiscalização, ela não fala se as empresas serão autuadas e, em sendo autuadas, qual é a multa aplicável. A gente não tem absolutamente nenhuma previsão nessa lei sobre isso. Acredita-se que ela vai seguir o que a gente já tem na CLT e talvez a parte de insalubridade para gestantes, porque hoje a CLT prevê que, caso sendo impossível colocar a gestante que trabalha em atividade insalubre, caso sendo impossível recolocá-la em outro trabalho, possa ser afastada pelo INSS. Você pode afastar a gestante para antecipar o salário maternidade. Então, talvez seja uma recomendação, mas, por enquanto, não há uma recomendação do Ministério do Trabalho sobre isso, não há orientações ou mesmo leis ou regulamentos que diga como será feita a fiscalização, se será feita e, em sendo feita, qual é a penalidade para o empregador. E agora, com relação, a gente sabe, né? As mulheres grávidas têm o seu filho, depois tem aquele período, né, da licença maternidade, de voltar. Com essa questão que nós estamos falando da lei, há algum tipo de mudança para essa volta das mulheres ao trabalho presencial quando precisam voltar presencial após o nascimento do filho? Se cumpre o mesmo período de licença maternidade ou a lei, pelo jeito, a lei também não trata muito disso, né? E vai ficar de novo... Exatamente. A lei não trata disso também. E aí a gente fica com o mesmo período de estabilidade, isso não foi mudado, o mesmo período de afastamento pelo INSS, e a garantia de emprego, né, após o nascimento do filho, mas tem que voltar ao trabalho e tudo continua normalmente. Infelizmente, não há nenhuma previsão nesse sentido também. Agora, a senhora que é do mundo do direito, nós estamos falando, a senhora repetiu inúmeras vezes aqui nessa nossa entrevista que a lei ela deixa de lado muitas questões. É preciso refletir sobre essas questões de leis que são colocadas em práticas sem uma discussão mais a fundo do que ela vai cuidar? Porque me parece isso, ela foi feita, foi colocada, foi sancionada, mas gera um impasse jurídico enorme que acaba no sentido mais atrapalhando lá na frente do que ajudando. Sem dúvida. Essa lei ela escancara um problema que a gente já tem, que é a falta de comunicação entre vários setores para se criar uma lei. Muitas vezes isso acontece pela pressa, não nesse caso, que, como eu disse, a gente já tem 1 ano de pandemia para isso acontecer. Mas a gente precisa, sim, rever isso para que leis elas tragam a comunicação entre os setores, para que leis trabalhistas tenham comunicação com medidas sanitárias, com medidas econômicas, para que não sejam leis que não podem ser aplicadas, para que não sejam leis que, como a gente diz, já nascem mortas, porque as pessoas não conseguem aplicá-las, ou quando aplicam, ficam numa insegurança muito grande. Então, acho que essa lei ela serve como alerta, até mesmo para não criar expectativa nas pessoas, porque imagina quantas gestantes estão nessa expectativa de afastamento e alguns empregadores, de repente, por ver que não tem uma penalidade, decidem, não estou dizendo que é certo, mas decidem arriscar para ver o que um juiz vai falar a respeito, ou então a gestante fica esperando receber uma remuneração e o empregador entendeu que quem vai pagar essa remuneração, de repente, é o governo, porque a lei só diz que é garantida a remuneração. Então, cria-se muitas dúvidas, e principalmente para empresas menores, que não têm uma assessoria jurídica mais próxima, pode gerar um conflito muito grande entre empregador e empregado, uma expectativa frustrada muito grande. Isso mostra como é necessário a gente ter essa comunicação entre todos os setores, entre todas as áreas do direito, antes de se criar uma lei. E diria ainda que não apenas entre as áreas do direito, mas uma comunicação entre as partes que vivenciam isso. Então, uma opinião do Ministério do Trabalho sobre a lei, uma opinião do Ministério Público do Trabalho, ou mesmo de uma comissão formada por juízes que sabem quais são os problemas que a gente vivencia no dia a dia para evitar a judicialização, para reduzir o número de processos, que uma lei seja efetivamente ativa, que ela funcione realmente. Perfeito. Doutora Gabriela, obrigada, viu, pela contribuição da senhora. Uma boa tarde, bom trabalho. Obrigada, boa tarde para você também.
No programa Tribuna Virtual da tarde de ontem, parlamentares fizeram uso do tempo regimental para falar de assuntos de interesse da população paulista. O primeiro a falar foi o deputado Adalberto Freitas, do PSL, que prestou homenagem ao prefeito da capital paulista, Bruno Covas, que faleceu vítima de câncer. Veja como foi na reportagem de Tayana Conrad. Homenagem ao prefeito Bruno Covas, projetos que serão discutidos na Alesp durante a semana, cortes nos benefícios dos servidores da Santa Casa e a importância das relações internacionais foram destaques do Tribuna Virtual desta segunda-feira. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, prestou sua homenagem ao prefeito da capital paulista, Bruno Covas, que faleceu no último domingo, dia 16 de maio, vítima de câncer. Tivemos ontem a notícia muito ruim, logo pela manhã, né, sobre o falecimento do nosso prefeito Bruno Covas, após uma corajosa batalha pela vida. Esse jovem político de 41 anos fez história em São Paulo, honrou a memória do seu avô, Mário Covas, um grande amigo que vai em paz, que Deus conforte o coração dos familiares e amigos. Grande parceiro meu. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falou sobre o corte de benefícios dos servidores da Santa Casa. Eu acabei de chegar há pouco de uma manifestação, de um ato democrático, pacífico, com todos os cuidados em relação à prevenção do coronavírus, dos servidores e das servidoras da Fundação Casa, que estão sendo vítimas da retirada de direitos e benefícios. Em plena pandemia, inacreditável, em plena pandemia, a Fundação Casa está ameaçando retirar ou diminuir os valores do vale-refeição dos servidores e do plano de saúde. Olha que absurdo! As pessoas, os servidores trabalhando, se expondo, se contaminando. Já foram mais de 40 mortes entre os servidores da Fundação Casa e, no entanto, o governo, de presente, entrega esse presente. Olha, ameaça de corte do vale-refeição, da alimentação dos servidores, do plano de saúde, da redução do plano de saúde. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, abordou alguns temas que serão debatidos nas comissões da Casa durante essa semana. Vamos votar os PDLs, ou seja, os projetos de decreto legislativo que garantem a isenção de ICMS para insumos na área de saúde, para as instituições que são contratadas pelo SUS, clínicas de hemodiálise, aquelas filantrópicas que não têm o nome Santa Casa, né, que por isso foram prejudicadas no ano passado por uma série de decretos do governador. Então, esses PDLs, eles vêm para corrigir os erros praticados na área da saúde no ano passado, erros esses que ensejaram o aumento de imposto, quando o próprio governador tinha dado a palavra de que isso não aconteceria. Todas as bancadas estão unidas para aprovar esses PDLs. Então, acho que é uma conquista de vários deputados que se manifestaram na tribuna, oficiaram, eu fiz isso, inclusive, várias vezes, ter essa isenção na seara da saúde para que a nossa população possa ser bem atendida. O deputado Major Meca, do PSL, fez uma denúncia sobre um hospital na região da Pompeia, com data de inauguração em 2015, e encontra-se em atraso. Esse aqui é o complexo hospitalar de Cotoxó, no bairro da Pompeia. Dá uma olhada o tamanho do hospital. Complexo hospitalar de Cotoxó, no bairro da Pompeia. Essa obra, ela se deu início pelo governo do estado de São Paulo no dia 13 de dezembro, olhem a placa aqui, ó. No dia 13 de dezembro de 2013. Diria um bom poeta, talento musical não escolhe onde nasce. Mas, às vezes, as condições socioeconômicas impedem que a aptidão para a música desabroche. Pensando nisso, um grupo de profissionais que constroem e consertam instrumentos musicais de forma artesanal, sediado em Santo André, na Grande São Paulo, usa tubos de PVC na fabricação de violinos, violas e violoncelos para crianças e jovens carentes do projeto Locomotiva.
Essa iniciativa solidária, que está presente nas periferias de Santo André, além de algumas localidades de Mauá e da própria capital paulista, já apresentou para 2.000 crianças e adolescentes a beleza e os encantos da música erudita. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, o MEC, realizou o pagamento de 115 milhões e 200 mil reais referentes à aquisição de livros destinados às escolas públicas de educação básica por meio do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD. Os valores se referem ao mês de abril e constam do balanço mensal de ações do FNDE, divulgado pelo próprio fundo na noite de segunda-feira. Para participar do programa, as redes de ensino municipal, estadual, distrital e as escolas federais, representadas por seus dirigentes, devem formalizar adesão, manifestando interesse em receber os materiais do PNLD e comprometendo-se a executar as ações previstas de acordo com a legislação. As redes de ensino e escolas federais que já têm adesão formalizada não precisam repetir, então, o processo. Agora a gente fala sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, criado pela Lei 9.970 de 2000, acontece hoje, dia 18 de maio, data que rememora o violento assassinato de uma menina de 8 anos de idade, a pequena Araceli, como eu disse anteriormente, em 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E sobre esse assunto, também conversamos hoje com a Mônica Gonzaga Arnone. Ela é juíza e assessora da Corregedoria Geral de Justiça do TJ aqui de São Paulo. Boa tarde, juíza Mônica. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp para esse tema tão essencial a ser discutido. Bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Realmente parabenizo pela iniciativa, porque é um tema que a gente precisa conversar, debater e trazer à tona os canais de denúncia para proteger essas crianças que estão tendo seus direitos violados. Aproveito, então, essa fala da senhora sobre denúncias e gostaria de começar, então, esse nosso papo sobre essa questão das denúncias. Eu falava anteriormente, num bloco anterior, com o deputado Sebastião Santos, também sobre esse dia. E o quanto é essencial denunciar, independente se você conhece aquela criança ou não. Juíza. Exatamente. Eu acho que as crianças precisam de voz. Muitas vezes, por conta da situação, né, de vulnerabilidade que elas enfrentam, ou da própria dificuldade de entenderem que aquilo que elas estão vivendo é uma violência, elas não conseguem expressar, não conseguem se defender. Então, é interessante, é importante que um adulto fale por elas. E como é que se faz isso? Prestando atenção não só nos sinais que a criança dá, porque ela dá sinais, mas especificamente denunciando, né? Há diversos canais de denúncia e particularmente é importante que se zele pelo excesso do que pela omissão. Então, ainda que haja dúvida, não se tenha certeza se a violação de direitos está acontecendo, é importante que se leve a situação para que as autoridades competentes tomem conhecimento e investiguem se necessário. Melhor que seja assim do que se omitir em relação a uma situação que pode chegar a uma gravidade, como a gente tem visto muito recentemente, de forma muito abundante aí na mídia. Justamente, olha só, o Disque 100, né, que o número, né, doutora, sobre essas denúncias, disse que em 2020 o Disque 100 recebeu mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Nós vimos, então, um grande crescimento nessa pandemia com relação a esse tipo de agressão para crianças e adolescentes, doutora? Sem dúvida nenhuma. Nós percebemos um aumento de mais de 10 vezes no número de casos de violência, de agressões contra crianças e adolescentes. Embora hoje a gente fale sobre o Dia de Combate à Violência Sexual, existem tantas outras formas de violência física, psicológica, moral, todas elas merecem atenção, todas elas merecem investigação. E eu acho que o que faz muito crescer essa denúncia pelo Disque 100 e tantos outros canais de comunicação está ligado intimamente com a questão do isolamento social que nós estamos vivenciando, com escolas fechadas. A experiência mostra que as escolas, elas recebem um número muito grande de denúncias,
não só porque a criança assim traz, mas especialmente porque professores, educadores conseguem identificar, às vezes até precocemente, as situações de violência. E com esse momento das escolas fechadas, creches fechadas, esses canais, especialmente anônimos, têm sido muito utilizados. Justamente nós estamos falando de estatísticas, de denúncias, o quanto a senhora já repetiu aqui que é essencial que se faça estas denúncias. Ao mesmo tempo, a senhora falou, né, dar voz a essas crianças e a esses adolescentes. O dar voz também significa acreditar nessas crianças e nesses adolescentes que relatam algum tipo de agressão ou que, por algum motivo, não queiram estar em algum local. É preciso não duvidar dessas crianças e adolescentes. Exatamente. A gente precisa, eu acho que quando o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança é um sujeito de direitos, significa que ela precisa ser levada a sério como qualquer outra pessoa que tem direitos. Então, é importante, ainda que muitas vezes pareça fantasioso, é importante que a criança seja ouvida, e seja ouvida com acolhimento, seja ouvida sem críticas, seja ouvida levando em consideração que ela pode ser vítima, para que ela não seja revitimizada, né? Então, a gente precisa de profissionais que façam essa escuta especializada, que considerem aquilo que a criança traz, o relato da criança, com seriedade, com atenção e deem o encaminhamento correto. Acho que não tem nada mais frustrante para uma vítima, especialmente uma criança, do que trazer o relato, ser desacreditada e, especialmente, não ter uma resposta àquele sofrimento que ela está vivenciando ou que ela vivenciou. Doutora, em maio do ano passado, o TJ aqui de São Paulo lançou a campanha Não Se Cale, não é? É importante a gente repercutir, se vocês já tiveram números sobre essa campanha, praticamente um ano depois em que ela foi instituída, e o quanto também entidades da sociedade civil, os poderes legislativo, executivo, podem e devem contribuir para que essa realidade diminua ou que um dia possa se extinguir. A campanha Não Se Cale, ela foi lançada o ano passado justamente porque se verificou no começo do isolamento, no começo da pandemia pela Covid-19, já um aumento nos casos de violência contra crianças. E embora ela não tenha deixado de existir, ela está sendo relançada agora, justamente para que a gente volte a debater sobre o assunto e com algumas novidades. Acho que uma grande novidade é justamente a elaboração de uma cartilha que está sendo feita pela Corregedoria Geral, para que seja uma conversa com a própria criança. Então, a ideia é que a gente veicule essa cartilha pelas mídias, né, para que a criança tenha contato com isso, para que ela possa identificar, se for o caso, que ela está sendo vítima de uma violência, e quando as escolas reabrirem, se isso for possível também, que essas cartilhas sejam entregues nas escolas em formato físico, né? E a gente faz um convite, acho que muitas entidades já aderiram a essa campanha, temos uma ONG que é muito parceira, que é Palhaços Sem Juízo, que nos apoia muito nessa campanha, mas fazemos um convite para que executivo, legislativo e outras entidades, né? Hoje mesmo tivemos uma reunião logo cedo com o Ministério Público e a Defensoria Pública para pensarmos juntos em mais formas de proteção, de encaminhamentos corretos, de investigações que sejam mais concretas, sempre pensando na defesa dessas crianças. Nós estamos falando sobre violência, não é? E muito, talvez, para quem está em casa, quando se fala em violência, se pensa em violência física, não é, doutora? Mas também quais são os outros tipos de violência contra essas crianças e adolescentes que não deixam a marca a olho nu? A gente tem uma tendência mesmo de minimizar os outros tipos de violência e até esquecer, muitas vezes, que elas existem. Mas além da violência física, que muitas vezes deixa o hematoma, deixa a marca, existe a violência psicológica, existe a violência moral, tudo que a gente fala em violação de direitos, né, a gente pode caracterizar como uma violência. Xingamentos, ameaças, tudo isso pode ser caracterizado como violência e para um ser que está em desenvolvimento psíquico, desenvolvimento físico, essas violências, especialmente na primeira infância, podem trazer danos muito sérios, não só neste momento da vida delas, mas especialmente na adolescência e na vida adulta. Então, a gente tem que considerar
a criança como um ser completo, com várias necessidades, com direitos como qualquer outro, e que podem ser violados e merecem proteção. Nós estamos falando, então, desses danos no momento em que acontece essa agressão física ou psicológica e afins. Mas, como a senhora bem disse há pouco na sua resposta, nós temos danos que vão além disso. Elas vão percorrer, talvez, a vida toda dessa criança e adolescente que se tornam adultos. Pensando nesse aspecto, o quanto é importante ter uma ajuda para essas vítimas, e não só para as vítimas, para os familiares que precisam lidar também com toda essa situação. Porque eu imagino que para criança e para adolescente já é algo impensável, mas para quem está no entorno, né, que pode ter convivido com o agressor e não imaginava que ele seria um agressor, como é que funciona o depois, o para frente, esse cuidado a longo prazo? A gente precisa lembrar que quando uma criança é violada ou quando os direitos de uma criança são violados, na verdade tem a violação de direitos de uma comunidade. Às vezes pode ser a comunidade familiar, pode ser o círculo social em que aquela criança está acolhida. E é importantíssimo que o Estado faça uma intervenção o quanto antes for melhor, né, precocemente, justamente para minimizar esses riscos. Então, tão logo tenha-se ciência de um abuso, seja físico, sexual, psicológico, é importante buscar ajuda, né? Não só na questão das denúncias, mas da polícia para investigação, de entidades da civil, da prefeitura, quando a gente fala em conselho tutelar, CREAS, CRAS, entidades de saúde, para buscar um apoio psicológico, tanto para a criança como para famílias, para que essa intervenção seja efetiva, né? Para que tenha consequências minimizadas ao longo do tempo. Doutora, a senhora falou agora sobre os conselhos tutelares. Nós temos, né, geralmente, as eleições para os conselhos tutelares e talvez as pessoas não se atentem o quanto a eleição de um conselho tutelar é essencial para que se minimize essas questões de violência contra crianças e adolescentes. Eu gostaria da análise da senhora, para quem está em casa, sobre o papel fundamental dos conselhos tutelares nesse processo todo. Olha, você tocou num ponto importantíssimo, que é justamente a atuação dos conselheiros tutelares e a importância que se tem que dar isso. Né? Acho que, não sei se todos sabem, têm conhecimento, como é que os conselhos tutelares são eleitos, mas existem eleições periódicas, né, que são acompanhadas pelo Ministério Público, para que tenha mandatos para conselheiros tutelares. Eu sempre digo que o conselho tutelar ele acaba sendo a porta de entrada de muitas denúncias, porque quando as pessoas pensam em violação de direitos de criança, a primeira coisa que vem à cabeça é o conselho tutelar. Dificilmente, mesmo quando a gente está brincando que vai denunciar ou em alguma brincadeira nos meios sociais, a gente sempre fala, olha, eu vou denunciar ao conselho tutelar. É difícil se dizer, eu vou procurar a vara da infância, eu vou à promotoria de justiça, eu vou à delegacia, sempre o conselho tutelar, né? Então, essas eleições, elas precisam ser não só valorizadas, mas especialmente precisam ser pensadas em relação a requisitos e capacitação. O conselho tutelar, socialmente dizendo, e quando a gente fala em proteção de direitos, tem muita relevância, né? A gente, infelizmente, verifica em alguns municípios, em algumas cidades, e os problemas são os mesmos, que existe um descrédito, muitas vezes, em relação ao papel do conselho tutelar, do conselheiro tutelar, e até mesmo uma falta de apoio do executivo em relação a isso. E a gente precisa deixar os conselhos tutelares cada vez mais fortes, cada vez mais estruturados, para que eles possam ter a atuação que a lei, assim, decidiu que eles devem ter. Perfeito. Doutora Mônica, obrigada, viu, pela contribuição da senhora aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia para a senhora. Eu que agradeço. Uma boa tarde. A repórter Carolina Franca tem os detalhes da eleição do presidente e do vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia da Informação e Inovação aqui da Alesp, realizada virtualmente ontem. Vamos acompanhar. Comissão de Ciência, Tecnologia da Informação e Inovação da Assembleia Legislativa de São Paulo se reuniu em ambiente virtual para eleger presidente e vice-presidente. A esta comissão compete analisar projetos e assuntos que digam respeito à ciência, ao desenvolvimento científico, à inovação e ao ensino tecnológico, sob todos os aspectos relativos à informação e inclusão digital. Para assumir a presidência, foi reeleito o deputado Sérgio Victor, do Novo.
O parlamentar conduzirá os trabalhos do grupo por mais 2 anos. A intenção é que a gente consiga liderar temas importantes aqui para o estado de São Paulo. A gente tem vários Brasis e vários estados de São Paulo aqui, né? Durante a pandemia, a gente viu que muitos jovens e crianças ficaram completamente fora da escola por não ter acesso à internet, por não ter, enfim, como participar das aulas online. O deputado Sebastião trouxe ideias interessantes aqui de energia fotovoltaica para áreas remotas também. Então, esse é o caminho, e aí eu conto com vocês para a gente ter mais 2 anos brilhantes aqui dentro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Para o cargo de vice-presidente, foi eleita a deputada Marina Elou, da Rede. Ela destacou o protagonismo da comissão neste momento de pandemia. Que a gente possa levar a comissão a ter um papel importante de protagonismo nesse momento que a ciência, os primeiros 2 anos de biênio, seja com as universidades públicas, seja com a questão da vacinação, e quero me colocar à disposição para juntos construirmos uma agenda de contribuição na discussão do combate ao Covid por meio dessa comissão. Entendo que a ciência, a tecnologia e a inovação são fundamentais para uma resposta de mais protagonismo e mais rápida ao vírus, que infelizmente ainda assola a nossa sociedade, e estou bem empenhada em fazer isso junto com você, junto com cada membro dessa comissão. Entendo que a gente pode ter um papel de bastante protagonismo à frente na Assembleia a partir dessa discussão, e tenho algumas ideias que quero propor para a gente discutir elas juntos. Acho que vai ser muito bom poder trabalhar com vocês. Quero agradecer a confiança de todos e dizer que estaremos bastante dedicados a fazer a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia um espaço bastante inovador, de muita discussão e protagonismo na nossa sociedade. Após a eleição, os parlamentares concordaram em definir o horário das reuniões com base na agenda das outras comissões. A sugestão foi do deputado professor Kenny, do Progressistas, que explicou. Eu sei que não é hoje que nós decidiremos isto, mas seria muito importante que o senhor presidente e a senhora vice-presidente desse uma estudada antes de nós definirmos as datas e os horários das próximas reuniões, desse uma estudada em quais comissões o Alex da Madureira faz parte, quais comissões o Maurício faz parte, quais comissões o Sebastião faz parte, a Damares, o Castelo, para que a gente possa escolher um horário que não seja conflitante. O presidente e a vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia da Informação e Inovação vão ocupar o cargo pelos próximos 2 anos. Levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, revela que em uma década houve encolhimento da participação das regiões Sul e Sudeste no Produto Interno Bruto, PIB industrial, e, consequentemente, aumento na fatia das demais áreas geográficas aqui no país. No entanto, conforme os dados da pesquisa, mesmo com esse movimento de descentralização, cerca de 80% da produção industrial nacional está concentrada no sul e no sudeste do Brasil. De acordo com o estudo, o estado de São Paulo, por exemplo, perdeu 5,5 pontos percentuais de participação na produção manufatureira aqui do Brasil. Essa é a maior queda entre as 27 unidades federativas, passando de 50,3% para 32,2% no período. Mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala agora sobre o PL 298 de 2021, que proíbe as instituições financeiras de ofertar empréstimo para aposentados e pensionistas por ligação telefônica, pois muitos do que adquirem o referido produto bancário não entendem completamente as questões, por exemplo, de juro, taxas e prazo de pagamento. Sobre esse assunto e outros, a gente conversa agora com o deputado Alex de Madureira, do PSD. Boa tarde, deputado. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo novamente aqui ao Jornal da Rede Alesp. Deputado, eu não ouço o senhor. Se o senhor puder abrir o seu áudio, eu agradeço. Desculpa. Imagina, agora sim. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos os telespectadores aí da Rede Alesp. Uma alegria poder estar participando mais uma vez de um programa tão especial que traz informação aí para a população do estado de São Paulo.
E justamente sobre informação, deputado, começando então pelo PL 298 de 2021, que eu abri justamente chamando a entrevista sobre ele, sobre essas instituições financeiras que ligam, né, para os aposentados e pensionistas e tentam ofertar esse empréstimo via telefone. Por favor, o senhor nos explique. Olha, Julie, depois de ter apresentado esse projeto, e eu queria até explicar para as pessoas que nos assistem como que funciona a feitura desses projetos de lei. No nosso gabinete em específico, na maioria das vezes, quase 100% dos projetos nascem de provocações da própria população, né? Então, esse projeto de lei especificamente nasceu de provocações da população do Estado de São Paulo, reclamando de instituições financeiras que acabam fazendo contato via telefone com aposentados e pensionistas de qualquer natureza para oferecer a eles empréstimos. E muitas vezes esses aposentados e pensionistas, Júlio, não precisam de empréstimo, mas eles são ali, recebem ali uma didática toda pelos atendentes e eles foram treinados e estão trabalhando para isso, para realmente fazer as vendas aí para as instituições financeiras, mas muitas vezes as pessoas não precisam e acabam fazendo e autorizando, né, através de ligações gravadas, autorizam as instituições financeiras a realizarem tais empréstimos. Por incrível que pareça, após a apresentação desse projeto, eu fiz esse comentário com uma pessoa que estive numa reunião essa semana, funcionário público, que se aposentou naquela semana. E pasme, Júlio, eu não sei como acontece isso, mas a aposentadoria dele foi publicada num dia. Um dia depois, ele já estava recebendo ligação de uma instituição financeira oferecendo a ele empréstimos consignados na sua aposentadoria. E ele disse: olha, eu nem me aposentei direito, já estão me oferecendo tal serviço. Então, uma das outras preocupações, Júlio, que me acendeu uma outra luz de alerta, é de como as instituições financeiras têm acesso ao INSS ou a outras formas de aposentadoria no estado de São Paulo, para ter tão rápido essa informação e poder fazer contato. E como tem o telefone, como consegue o telefone das pessoas. Então, nós temos uma lei vigente no país, a Lei de Proteção de Dados, que foi aprovada no Congresso Nacional, uma lei importantíssima, mas nós temos que fazer valer essa lei, porque as instituições e empresas continuam a ter acesso às informações das pessoas, mesmo depois da lei. O senhor tocou no assunto, numa questão importante, né? Nós temos aqui no país a LGPD, que é justamente para reger essa situação e que esses dados não sejam divulgados. Aproveitando, falando sobre o outro projeto de lei que a gente vai citar aqui na entrevista, nos últimos 10 anos foram diagnosticadas mais de 600 mil pessoas com câncer nos hospitais que tratam justamente sobre essa questão. E o PL 48 de 2021 defende que seja disponibilizado valores para esses hospitais. O senhor pode explicar, então, que tipo de valores, como seriam disponibilizada, então, essa verba para esses hospitais oncológicos, por favor? Nesse projeto de lei, especificamente, Julie, nós fizemos a indicação de criarmos um programa oncológico no estado de São Paulo. E nós nominamos esse programa como Onco São Paulo, que são as entidades filantrópicas que tratam gratuitamente, através do atendimento SUS, são custeadas pelo Estado, pelo governo federal e pelos governos municipais também. Tem algumas entidades que prestam esse tipo de serviço, principalmente na área diagnóstica. Então, nós temos baixa complexidade com o diagnóstico feito muitas vezes pelos municípios, e aí média e alta complexidade, financiados aí no atendimento SUS pelo Estado e pelo governo federal. Nesse projeto de lei específico, nós
criamos um programa chamado Onco São Paulo. Esse programa vai reunir todas as entidades que prestam serviço de assistência à saúde às pessoas com tratamento oncológico de uma forma gratuita no estado de São Paulo, mas que garanta, Júlio, no orçamento do estado, custeio para esse programa, que esse é o grande problema e esse é o motivo do projeto de lei. Eu fui relator do orçamento no ano de 2019, o orçamento que nós concluímos ele no ano de 2020, porém, por conta da pandemia, alguns programas que nós colocamos no orçamento do Estado, como uma conquista, inclusive, para as entidades oncológicas, não puderam ser efetivados, uma vez que, numa calamidade pública, se permitiu que o Estado realocasse os recursos, principalmente, nós sabemos, na área da saúde, onde foi utilizado todo o recurso. Porém, nós queremos, com esse projeto de lei, garantir que isso se torne um programa de Estado, como é o programa Pró Santa Casa Sustentável. Acompanhando essa mesma linha, nós possamos criar no Estado de São Paulo um programa para tratamento oncológico no Estado de São Paulo. Esse projeto, Júlia, é só para garantir que haja recurso suficiente para que esse programa, para que esse atendimento possa realmente acontecer na população. E sobre esses dois projetos de lei, deputado, em qual momento eles se encontram aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Qual é a recepção, então, dos outros parlamentares com relação aos dois PLs? Por favor. Bom, os dois projetos estão tramitando na casa, né, seguindo o rito normal, tramitando nas comissões. Nós temos, como você sabe, Júlio, um grupo de trabalho que é uma coordenadoria de projetos dos deputados, que cada deputado escolhe uma prioridade do seu mandato para que possa esse projeto ter um caminho mais rápido dentro da Assembleia, passando por congressos de comissões e também indo a plenário para votação de urgência e para votação também ordinária. Com isso, o que nós vemos? Que esses projetos têm sim, têm prioridade no nosso mandato, uma vez que esses dois projetos são importantíssimos para o Estado de São Paulo, um protegendo as pessoas que estão vivendo essa situação de receberem ligação toda hora, instituição financeira oferecendo empréstimos consignados ou outros tipos de empréstimo, e no outro caso é um caso de saúde pública, o tratamento oncológico no Estado de São Paulo. Para ser garantido realmente, nós precisamos da criação de um programa de Estado que trate as pessoas de forma digna, como elas merecem. E nós estamos tendo apoio, sim. Inclusive, as entidades filantrópicas do Estado de São Paulo têm feito um trabalho muito, muito grande para que outros deputados acampem juntamente conosco para a aprovação mais rápida possível desse projeto. Mas hoje, eles estão na tramitação normal, passando pelas comissões temáticas da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tá bom, deputado, eu agradeço ao senhor, por contar à nossa população sobre o projeto de lei, sempre muito bem-vindo aqui à Rede Alesp. Obrigada, bom trabalho à tarde. Obrigado, Júlio. Parei o carro aqui na estrada para poder falar com você, para falar com a população de São Paulo, pela importância que tem a informação para que chegue às pessoas e especialmente entendam o que o deputado estadual faz. Não é só nós criticarmos aquilo que está certo ou aquilo que está errado e nem aplaudirmos aquilo que está certo que o governo faça ou não faça. Mas também nós temos o papel de legislar e criarmos legislações no Estado de São Paulo. Então essa é uma das funções parlamentares que eu tento fazer com o maior carinho, com o maior amor, devolvendo para a população um pouquinho de dignidade. Então, eu agradeço a vocês aí pelo espaço. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigada ao senhor, deputado. E aproveitando em falar em espaço, né? Nós temos também o Tribuna Virtual, que é coladinho aqui com o Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco, a 1h, começa hoje com a apresentação da Melissa Araújo. O deputado falava, Melissa, justamente de dizer ao público, de dizer ao eleitor aquilo que eles estão fazendo aqui no Parlamento Paulista. E o Tribuna Virtual é esse espaço. Exatamente. A gente tem... o Tribuna Virtual e toda a grade da Rede Alesp, a gente tem esse objetivo de trabalho de mostrar para o público o que os parlamentares estão fazendo. O Tribuna Virtual é um espaço democrático para que o deputado fale abertamente sobre os assuntos que ele achar pertinente. Então, ele tem ali 10 minutos, pode fazer uma reinscrição, então até 20 minutos por dia. E isso é um momento importante de diálogo com o eleitor. Às vezes, os deputados colocam aqui demandas que foram trazidas para eles, outras vezes debatem temas importantes, como, por exemplo, hoje a gente teve uma votação, a gente teve uma manhã super intensa aqui na casa falando do projeto de isenção de ICMS para instituições de saúde. Então, um projeto que os deputados tiveram muito apreço aí para votação. Foi votado por unanimidade, muito embora tenham tido um debate em torno dele. Então, é possível que no Tribuna de hoje os parlamentares repercutam essa votação e o dia de amanhã também, que vai ter bastante coisa. Perfeito. Então, Melissa Araújo, agora o Tribuna Virtual é com você. Obrigada, viu?